Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, no projeto Leia a Bíblia Comigo, nós estamos lendo o livro de Êxodo, o capítulo 8º. Capítulo 8 de Êxodo, né? Estamos vendo a saga, né? A jornada de Deus para retirar o povo escravo do Egito, né? A gente já passou por toda a história, desde o momento em que Deus separa Abraão, aí vimos toda a jornada de Abraão, já vimos a jornada de Isaac, vimos a jornada de Jacó, a jornada de José, e agora estamos aqui, já passaram-se 400 anos, né? E o povo foi feito escravo no Egito, né? E Deus então levanta um libertador. Estamos vendo então a história de Moisés. Moisés então é levantado por Deus. Moisés tem uma experiência extraordinária do sobrenatural. Ele vê uma sarça, uma árvore, né? Que estava queimando, né? O fogo ardia, mas não se queimava, né? O fogo ardia, mas não se queimava. Luz e calor, brilho, luz, e não havia dano naquela árvore. Então, algo sobrenatural. E Moisés, então, é incumbido de uma missão de ir até Faraó e falar para Faraó para que o povo fosse libertado. E 400 anos depois, aquele povo que estava ali, aqueles líderes, haviam esquecido totalmente o que José tinha feito por eles há 400 anos atrás. E agora, então, Deus está trabalhando, né, para que a soberania dele, o governo dele fosse reconhecido pelo povo egípcio, porque o povo egípcio era um povo muito idólatra, cheio de ídolos, né? Então vamos à leitura para a gente poder estar entendendo, né? Vamos à leitura. Diz o texto sagrado, né? Depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios, né? Então a primeira praga que Deus manda para mostrar o seu poder, a sua onipotência, foi todas as águas do rio, do Egito, dos rios se transformaram em sangue, né? E agora então nós vemos a segunda praga, né? O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo, e sobre todos os oficiais. Veja bem, rã para todo lugar, todo lugar. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a mão com teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre os lagos, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. E chamou o Faraó a Moisés e Arão, e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. E falou Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. E ele respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus.
Retirar-se-ão as rãs de ti e das tuas casas e dos teus oficiais e de teu povo ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com o Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. E ajuntaram-nas em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então, Faraó com o coração obstinado, né? Ele pede para Moisés orar, pede para Moisés clamar, Moisés clama, e aí todas as rãs morrem, e aí quando o Faraó vê que não tem mais rã, Faraó volta atrás e não permite que o povo vá embora, né? A partir do versículo 16, nós temos a terceira praga. E aqui a gente tem uma peculiaridade acontecendo. Olha só. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende o teu bordão. E feriu. Arão estende. Desculpa. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com seu bordão, feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos. Porém, não o puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então aqui, na terceira praga, os magos e as suas ciências ocultas já não conseguiram reproduzir, não conseguiram copiar, né, a praga do piolho, né? E olha só o que os magos vão dizer a Faraó. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Um coração obstinado, né? Um coração obstinado, né? Os magos agora já estão reconhecendo a grandeza de Deus, mas Faraó ainda está com o coração obstinado, né? A partir do verso 20, nós temos a quarta praga. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó, eis que ele sairá às águas. E diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de gozo em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de mosca, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Versículo 21. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo, e amanhã se dará este sinal. Aqui Deus quebra por terra, né? Faz cair por terra a palavra de que as pragas eram naturais, né? Eram tragédias naturais. E não eram, porque aqui, aonde estava o povo habitando, o povo de Israel habitando, não havia o enxame de mosca, apenas nas casas dos egípcios, apenas na cidade, apenas no meio do povo. Então Deus faz distinção, versículo 23, farei distinção entre o meu povo e o teu povo, amanhã se dará este sinal, né? Deus mostra claramente que as pragas não são um acidente natural, né? Poupando o seu próprio povo, né, desse castigo mandado
por Deus, né? Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de mosca à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não só nos apedrejarão eles, né? Por quê? O sacrifício era matar o boi, o carneiro, né? Em sacrifício, derramamento de sangue, sacrifício de adoração. E para os egípcios, o boi e o carneiro eram tidos como deuses. Então, se eles fossem fazer isso na terra do Egito, seriam provavelmente mortos, né? Versículo 27. Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: Deixar-vos-ei ir para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, saindo, não vades muito longe, orai também por mim. Respondeu-lhe Moisés: Eis que saio da tua presença, e orarei ao Senhor. Amanhã estes enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca. Mas ainda esta vez endureceu o Faraó o coração e não deixou ir o povo. 2 coisas ficam para mim aqui nesse capítulo 8, né? Então, no capítulo 8 tem a segunda praga, né? A praga das rãs, tem a praga dos piolhos, que os magos não conseguiram copiar, não conseguiram reproduzir. Tem a praga das moscas. Tem a distinção, a separação do povo de Deus, do povo ímpio, né? O enxame de moscas vem só para a casa dos egípcios, só na terra do egípcio, né? Não vai no meio do povo de Deus. Então Deus faz essa separação, né? E fica também aqui para mim 2 lições: que nós devemos orar por todas as pessoas que pedem oração, mesmo que seja nosso inimigo. Foi o que Moisés fez nas 3 pragas que aconteceram aqui, né? Faraó pediu que Moisés clamasse por ele a Deus. E Moisés atendeu o pedido de Faraó nas 3 vezes. E Moisés orou ao Senhor pelo inimigo. Moisés orou ao Senhor pelo inimigo. A nossa missão como povo de Deus é sempre clamar e orar por todo tipo de oração, né? Por todo tipo de pedido que chega até nós, né? Todo pedido que chega até nós, né? Então nós devemos orar. E a segunda lição para mim é que a obstinação, a teimosia, né? A obstinação, a teimosia do ser humano, de um coração endurecido, vai trazer morte, né? A gente vai continuar lendo, nós vamos ler no capítulo 9, capítulo 10, e a gente vai ver que o final desse Faraó, da sua obstinação, ele vai ter um encontro com a morte será certeira para ele, né? Por causa da obstinação, por causa da teimosia. E às vezes existem situações na vida da gente que a gente se encontra no mesmo lugar. A gente se encontra neste lugar de obstinação, neste lugar de teimosia, e que Deus possa ter misericórdia de nós, né? Quando a gente entra em modo contrariedade, né? Eu gosto sempre de pensar e eu gosto sempre de dizer também isso, né? Quando eu estou em modo contrariedade, eu tenho muita dificuldade para ter domínio próprio.
Quando eu entro em modo contrariedade, quando eu estou obstinada por algo, eu tenho muita dificuldade para ter domínio próprio, para ter mansidão. Então a obstinação, a teimosia nos leva a pecar contra o Senhor. Então precisamos sempre ter uma autoavaliação, olhar para dentro de nós e nos enxergar sempre. Pai, em nome de Jesus, eu venho diante de Ti, Pai, nessa manhã, te agradecer, Pai, por mais um dia, por mais esse dia que se apresenta para nós. Muito obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada, Pai, pela instrução da Tua palavra. Obrigada, Pai, porque a Tua palavra, ela é fiel, ela é verdadeira. E ela, Pai querido, sempre, Pai, sempre é uma espada de dois gumes que nos corta, Pai, que aprofunda até o profundo da nossa alma, do nosso ser. Pai, muito obrigada, Pai, pelo privilégio que temos de poder ler livremente a Tua palavra. Obrigada, Pai, por estarmos num país livre, onde podemos estudar a Tua palavra, onde podemos ler, onde podemos orar. Obrigada, Pai, por este instrumento que é a internet, Pai, que leva, Deus, a Tua palavra, leva a nossa voz, leva a leitura bíblica, leva a oração, Pai, a muitos lugares que a gente nem imagina onde vai chegar. Pai, muito obrigada por isso, Deus. Obrigada, Pai. Pai, eu oro a Ti, ó Deus, pelas crianças do nosso projeto no dia de hoje. Que haja proteção e cuidado, segurança, Pai, no nosso pátio. Que, ó Pai querido, não aconteça, Pai, acidentes e incidentes no nosso pátio, Pai. Abençoa, Deus, abençoa o nosso projeto no dia de hoje, Pai. Que cada criança possa ser acolhida com afetividade, que cada criança seja acolhida com afetividade, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Deus, a Tua boa mão sobre cada criança, Pai, sobre cada família. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos essa bênção, Senhor. Paizinho querido, eu oro a Ti, ó Deus, pela vida do meu pai. Te agradeço pela vida dele, Pai. Continua a dar saúde plena para o meu pai. Abençoa a vida do meu pai. Deus, eu venho a Ti no dia de hoje orar pelos enfermos, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, por aquelas vidas preciosas, Pai, que estão lutando contra uma sentença, Pai, contra o decreto, Pai, do homem, que é, ó Deus, essa doença, Pai, chamada câncer. Células cancerígenas que o próprio corpo produz, Pai, por N motivos, Pai querido, e leva, Pai querido, à morte. Mas nós te pedimos, Deus, Deus, decreta vida sobre as pessoas que estão lutando contra o câncer, Pai. A vida do meu esposo, a vida da minha sobrinha, Carla Fabiana, a vida do irmão Roberto, a vida da Deise, Pai. Deus de graça, de amor e de misericórdia, alcança essas vidas preciosas, Pai. Alcança com cura, porque Tu és Jeová Rafá, Tu és o Deus que nos sara, Pai. Basta uma palavra Tua, Pai, e o decreto de vida, Pai, é formulado em cada organismo. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos cura completa, saúde plena para essas vidas preciosas. Eu oro a Ti, ó Deus, pela recuperação do Murilo, da cirurgia. Pai, que o Senhor esteja ali, ó Deus, com a vidinha do Murilo, com a vidinha da doutora Tayane, com a sua casa. Pai querido, Pai de amor, de graça, de misericórdia, alcança o Murilo ali na recuperação da cirurgia. Pai, eu oro pela Nara, Pai, eu oro a Ti, ó Deus, pela Nara. Pai, move-te em direção da Nara para que a cirurgia dela seja marcada, Pai. Para que a cirurgia dela seja marcada, para que a Tua filha, Pai, possa se livrar, ó Deus, dessa enfermidade que tem assolado a vida dela, Pai. Ela precisa, Pai, desse procedimento cirúrgico. Pai, alcança a vida da Nara, Pai. Nós te pedimos essa bênção sobre a vida da Nara. Pedimos sobre a vida da Nara, Pai, a cura e a libertação completa, salvação plena para os seus filhos, para a Tainara, para o Everton, para os seus netos, Pai. Abençoa, Pai, a gravidez da Daniela, a gravidez da Tainara. Deus, nós oramos pela Nara, Pai.
Oramos a Ti, Pai, pela Gil, no cuidado da sua mãe no dia de hoje. Renova, Pai, renova suas forças, Pai. Ajuda Gil, Pai. Que não haja necessidade alguma naquela casa, mas que todas as necessidades sejam supridas, Pai. Guarda a tua filha, Pai, guarda a tua filha. Esconde, Pai, a Gildete atrás da tua cruz. Pai, dá descanso, Pai, para a irmã Madalena, Pai. Eu oro de igual modo pela Cláudia, Pai, pedindo a bênção do alto e céu sobre a vida da Cláudia, a vida da irmã Isabel. Pai, em nome de Jesus, obrigada, porque o Senhor me deu o privilégio de apresentar Jesus para a irmã Isabel e ela ter aceito Jesus como Senhor e Salvador lá atrás. Pai, nós te pedimos a cura e a salvação da vida da irmã Isabel, que haja, Pai querido, o renovo do Senhor ali naquela casa. Pai, eu oro pelo Júnior, eu coloco o Júnior, Pai, diante de Ti, o irmão do Enéas, eu coloco o Júnior diante de Ti, Pai. Que haja contrição, que haja quebrantamento, Pai querido, que todo coração obstinado, Pai, todo coração obstinado, Pai, caia por terra. Pai, que o Júnior possa olhar para o alto, de onde virá o socorro para ele, Pai. Que ele seja quebrantado no poder do Teu Espírito Santo, Pai. Ah, Deus de poder, libera uma palavra de cura completa, libertação completa, Pai, para a vida do Júnior, Pai. Nós oramos por ele, pedimos a bênção do Senhor sobre a vida do Júnior, Pai. Tu és Jeová Rafá, Deus que nos sara a vida do Júnior, Pai. Nós te pedimos isso, que o Júnior tenha um encontro real com o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Eu oro a Ti, ó Deus, pela Geisa, pela Tua filha, Pai, pelas causas na justiça dela. Pai, promove um juiz justo para julgar a causa da Tua filha. Pai, que não seja engavetado o processo dela, que não seja procrastinado. Pai querido, mas dá um juiz, ó Pai, justo para julgar as causas da Geisa. Abençoa sua casa, sua família, Pai, a Eveline, o de Alisson. Abençoa, Deus, o Léo. Deus, nós pedimos a bênção do Senhor, a bênção do alto céu sobre a vida da Geisa, Pai. Oramos a Deus porque confiamos no Senhor. Pedimos a bênção do Senhor para toda a nossa equipe, para todos os professores, para a nossa psicóloga, para a assistente social, Pai, para a nossa equipe da cozinha, irmã Ora, irmã Deise, o Ingo. Pai, eu oro a Ti, ó Deus, pela Luísa, eu oro a Ti, ó Deus, pela Alessandra, eu oro a Ti, Pai, nessa semana de preparativos, Pai, para o dia 30, Pai, no sábado, Pai, nós teremos uma grande apresentação. Estamos preparando tudo, meu Senhor, para que o Teu nome seja honrado, glorificado, exaltado. Pai querido, que as famílias sejam impactadas, Pai, com a nossa apresentação de sábado. Pai, que tudo corra para o Teu louvor, para a Tua glória, para a honra do Teu nome, porque tudo é para Ti, Pai, tudo é para Ti, nada é para nós, tudo é para Ti, por Ti, Pai. Abençoa as famílias para que elas possam chegar até o teatro. Abençoa, Pai, abençoa aquele pedido que fizemos ali, Deus, do ônibus. Pai, abençoa, Pai, nos ajuda, nos ajuda. Nós precisamos de Ti nessa semana, Senhor. Precisamos de Ti. Pai, queremos Te agradecer, Pai, pelos patrocinadores do projeto. Queremos Te agradecer, Deus, pela Tua boa mão, Pai. Obrigada pela Tua boa mão sobre nós. Paizinho querido, nós confiamos no Senhor e entregamos ao Senhor. Pai, eu oro a Ti pela vida dos meus filhos, Pai. Eu declaro, Pai, no mundo espiritual, que os meus filhos, Pai, Alessandra, Liliane e Daniel, nasceram e são uma bênção, nasceram para vencer e são uma bênção. Tudo que eles colocam a mão, Pai, prospera, porque eles são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Eu oro de igual modo para os meus netos, Pai. A vida do Pedro, a vida do Vitor, a vida do Arthur, a vida do Tiago, a vida da Alice, da Isadora, Pai, do Davi, do Isaac. Pai, sara totalmente o Isaac de todo autismo, Pai.
Pai, em nome de Jesus, os meus netos são uma bênção. Eles nasceram para vencer e tudo que eles colocarem a mão vai prosperar. Pai querido, porque eles são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Pai, esconde os meus netos atrás da tua cruz. Guarda, Pai, toda a minha família, toda a minha parentela. Guarda, Pai, da enfermidade. Guarda, Pai querido, do desemprego. Guarda, Pai, das pestes. Guarda das doenças. Guarda das enfermidades. Pai, em nome de Jesus, libera uma palavra, Pai, de proteção na casa do meu pai, na casa dos meus irmãos, Simeão, Samir e Álvaro. Guarda, Pai, guarda os meus sobrinhos, Pai. Guarda os meus sobrinhos, a Melissa, Pai, o Bruno. Guarda, Deus, o Lucas, a Manuela, o Caleb, o Samuel. Guarda a Mirella e sua casa, seus filhinhos. Guarda o Júnior, Pai. Guarda, Deus de poder. Guarda, Pai. Guarda o Pedro. Guarda os meus sobrinhos. Pai querido, os meus sobrinhos por parte do Ing, eu peço a bênção do Senhor sobre eles, Pai. Guarda minhas cunhadas, meus cunhados. Guarda, Pai, guarda. Pai querido, promove a libertação, a salvação completa, a cura completa para todos aqueles, Pai querido, que são minha parentela. Pai de amor, eu oro a Ti. Entrego diante do Senhor, ó Pai, a minha vida no dia de hoje, pro louvor da Tua glória, Pai, pro louvor da Tua glória. Renova, Pai, as minhas forças, cura toda a enfermidade, Pai, toda a infecção, toda a inflamação da musculatura. Eu repreendo toda essa inflamação, Pai, no meu ombro, Pai, eu repreendo toda essa inflamação em nome de Jesus. Eu repreendo toda a inflamação, eu renuncio toda a enfermidade no meu organismo. Eu declaro saúde para o meu corpo físico, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.